Excelente dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Acordaram bem? Nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, tá bom, de hoje. Ivan Carlos Pinto, Cleonice Almeida Melo, Liz Tainara Caldeira, Wesley Galbiati Lucas, é esse mesmo? Walter Lan Rodrigues e o Elias César Nascimento. Vamos lá? Quem que pode... do Wesley, vem cá, Wesley, fazendo um favor, aqui na frente. A Cleonice, quem pode entregar para a Cleonice, que está de plantão hoje? Da Cleonice, quem pode entregar da Cleonice? A senhora da Cleonice. Esse aqui é do Elias, né? A senhora da Dona Maria vai entregar. O Ivan. O Wesley está aqui, um representante. Do Walter Lan, quem pode entregar do Walter Lan? Walter Lan, né? E também da Liz Tainara, que é de uma jovem da igreja aqui. Quem pode entregar da Liz Tainara? Pode entregar? Pastor João, pode entregar da Liz Tainara, por favor? Acho que é... um jovem para entregar para a Liz Tainara, tá certo. Vamos orar, gente? Vamos agradecer. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelos nossos aniversariantes. Obrigado pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, e sobre cada um daqueles que completam mais um ano de vida, que o Senhor possa renová-los, abençoá-los e fortalecê-los. Nós queremos consagrar essa manhã diante da Sua presença e queremos receber de Ti a Tua paz, o Teu poder e o Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, tá? Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor com algumas canções. Pode continuar em pé, por favor. Isso. E nós vamos louvar o Senhor com algumas canções. Em Ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em Ti eu tudo posso, não
posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia, aleluia. Você que crê que nada é impossível para aquele, o nosso Senhor Jesus. Essa canção que nós vamos estar adorando a Deus agora fala de algo que mais vale um dia na presença do Senhor do que sua vida toda fora dela. Que se eu me humilhar aos pés do Senhor, se eu me entregar, o Senhor Ele vai ouvir o meu clamor, Ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai atender o seu clamor. Então, eu não sei como que você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero te convidar a você fazer isso, a se humilhar aos pés do Senhor. O único que pode transformar a nossa vida, o único que pode mudar a sua vida, está aqui no nosso meio, que é o nosso Senhor Jesus. E o melhor de tudo, Ele me ama e Ele te ama. Um amor incondicional, um amor que não te pede nada em troca. Ele simplesmente te ama. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, oh Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender.
Oh Senhor, Tu és a nossa herança, Tu és o meu bem maior. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Oh Deus, mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Tu és a minha herança. Oh Deus, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás nos Teus ouvidos ao meu clamor. Oh, mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és a nossa herança, Deus. A quem podemos, ó Pai, pedir socorro, que é só o Senhor, Deus. Nós cremos, Deus, que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, e sabemos que um dia todo o joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor e reconhecer a Sua majestade, conhecer a Sua grandeza. Seja bem-vindo neste lugar, Deus. Aleluia. O reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu
para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. A tua igreja, Deus. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Oh, Deus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode declarar esse refrão de novo? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Seja adorado neste lugar, Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Amém. Antes de você se assentar, por favor, cumprimente pessoas que estão perto de você e dá bom dia. Isso. Excelente dia, Elias, tá bom? Isso. E o pessoal que está do lado de cá, tá bom? Por favor, pule para o lado de cá, fazendo favor. Isso, já traga as coisinhas de vocês. Senta aqui que a gente fica tudo junto nesse cantinho.
E vem para frente, pessoal. Senta mais para frente aqui para a gente ficar mais à vontade aqui. Vem sentar mais para frente aqui. Excelente dia, Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar sobre profundidade. Já que nós estamos e vamos ficar uma semana com os nossos preletores que vão falar sobre mergulhar nas águas tranquilas, sobre compromisso com Deus, eu acredito que a nossa temática será sobre esse avivamento, sobre essa entrega na presença de Deus. Eu quero começar conversando com vocês sobre esse assunto, sobre compromisso, tá? Aliás, hoje nós estamos fazendo uma atividade bem interessante, que é um compromisso com a nossa cidade também, um compromisso com o que está acontecendo. Hoje está tendo a Volta Sertão de bicicleta aqui na nossa cidade, cerca de 800 participantes vieram para fazer aí a pedalada por esse trecho de 15, 30 e 50 quilômetros, se eu não me engano. E nós estamos desde as 5h30 da manhã com uma equipe de estacionamento lá, alguns rapazes deram o seu nome para ajudar, nós estamos lá com 5 ou 6 pessoas das 6 horas da manhã ajudando os carros a estacionarem. E nós estamos com uma outra equipe agora num ponto aqui no meio da mata aqui, para entregar água, fruta, fazer ponto de hidratação, com um banner da igreja dizendo: Igreja Presbiteriana Independente apoia a Volta Sertão. Então está sendo algo bem legal, bem interessante, né? A gente pensar a igreja além da igreja. Enquanto nós estamos no templo adorando ao Senhor aqui, existem outros irmãos que estão fora do templo trabalhando pelo Senhor também. Então isso que é legal, quando a igreja ela assume essa multiforme ação. Ela está no templo adorando, ela está fora servindo, ela está realizando. Inclusive, atenção aos homens aí, eu acredito que até o final do ano vai surgir uma oportunidade de a gente fazer mais uma pintura aí, tá bom? Então não acabou aí o mutirão da pintura, aí no final do ano mais uma pessoa nos procurou pedindo ajuda e nós vamos, né, se Deus permitir, poder ajudar esse local também. Mas em breve mais informações. E por falar em compromisso, esse é o compromisso que a gente tem com as pessoas, com a igreja. Acende para mim as luzes, fazendo um favor aqui, Wesley, pelo menos aqui em cima aqui, para mim fica mais clarinho, está meio escuro. Eu fico pensando sobre o nosso compromisso com a palavra, nosso compromisso com Deus, e hoje eu queria trazer para vocês uma palavra bem específica, bem direcionada a respeito disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser participar, hoje de manhã está propício para isso, tá bom? Poucas pessoas, um ambiente informal. A gente vai conversar sobre Mateus capítulo 13, o versículo de número 1. Mateus 13, versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo de número 1. Mateus 13, 1. Mateus 13, 1 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E dizia muitas coisas, e lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Bom, esse é o contexto de que Jesus está mencionando os níveis de comprometimento com a sua palavra e com o evangelho. Jesus está agora falando não a um grupo restrito de pessoas. Jesus não está ensinando discípulos apenas. Diz a Bíblia que Jesus assentou e grandes multidões se reuniram perto dele. Então Jesus tem o interesse e o objetivo de ensinar a multidão agora a respeito dos níveis, dos graus de comprometimento com o seu evangelho e com a sua palavra. Eu acredito que passaram-se séculos e milênios e as coisas não mudaram muito. Hoje nós temos aí uma grande multidão frequentando as igrejas. E dentro dessa grande multidão nós podemos de fato observar e retirar pessoas que estão em determinados níveis de comprometimento com a presença de Deus. Tem gente que está no nível A, B, C ou D, dependendo de como ela entendeu essa palavra e como ela recebeu essa palavra, como essa palavra entrou no seu coração. Então eu quero dividir com vocês essa palavra em 4 quadrantes, e por isso que eu trouxe o meu flip chart hoje para a gente poder conversar sobre isso. Você vai perceber que Jesus foi uma pessoa que foi tomada por gente o tempo todo. Onde Jesus ia, tinha gente ao seu lado, mas existiam diversos números de pessoas que estavam ao lado dele. Aliás, diversos grupos de pessoas, grupos bem distintos e bem vistos. Nós temos o grupo daqueles que são da multidão, que nós estamos falando aqui, né? Multidão. Nós temos o grupo dos seguidores. E nós temos o grupo dos discípulos. Aí, pastor, mas está faltando uma parte no quadrado. Quem são esses que faltam na parte do quadrado? São os indiferentes. São aqueles que simplesmente eles rejeitam indiferentes. São aqueles que rejeitam a palavra da salvação. Jesus estava cercado pelos 4 grupos de pessoas. Haviam os indiferentes, haviam aqueles que eram da parte da multidão, aqueles que eram da parte dos seguidores e aqueles que de fato eram a parte dos discípulos. Como que a gente caracteriza cada um deles? Bom, os indiferentes são aqueles que ouviram a palavra, mas simplesmente ignoraram. Eles fazem parte de um grupo chamado daqueles que são os ignorantes. Eles se relacionam sim com a religião, mas eles não se relacionam com os termos da religião, que é uma pessoa. Então, quem seriam esses indiferentes? Bom, fica muito fácil a gente achar eles na Bíblia. Quem são esses indiferentes? Que recebem a palavra de Jesus, mas não são capazes de reagir a essa palavra. Tinha um grupo bem específico. Jesus tinha problema direto com eles. Fariseus. Os fariseus estão nesse grupo daqueles que têm um poder da religião, ouvem a palavra de Jesus, Jesus se direciona a eles, porém eles ainda continuam no nível da ignorância. Então eu vou chamar aqui, esse quadrante aqui de cima, de nível de ignorância. Ignorância. Aqui eu vou chamar de nível da religião. Tá? Então nós temos aqui os indiferentes, que são os fariseus. Um exemplo muito claro de gente que não quer nenhum relacionamento sério com a palavra e eles ainda mantêm-se no nível da ignorância. Bom, esse grupo a gente encontra dentro da igreja. Por mais que você fale, mas pastor, eles não são gente que rejeita a palavra? Sim, gente que vem obrigado na igreja. Esse é um tipo de pessoa que você pode encontrar. Principalmente adolescentes ou jovens, que o pai diz, se você não for na igreja, eu não deixo você namorar. Se você não for na igreja, eu não deixo você sair sexta-feira. Se você não for na igreja, eu não vou te dar o PlayStation. Então fazem acordos para a pessoa estar na igreja para cumprir um compromisso, uma obrigação. Então eles sentam na igreja, eles cruzam o braço e ficam mastigando de assim. Gente que é indiferente. Gente que está na igreja, mas está por estar. Está porque ganhou uma cesta básica. Por exemplo, a igreja me deu a cesta básica e falou que se não frequentar a igreja eu não ganho cesta básica. Então eu preciso frequentar a igreja, eu não quero nada com Jesus, mas eu quero a cesta básica que a igreja dá. Então ela vem, senta aqui e não está nem aí com a coisa. Ela simplesmente está usufruindo de alguma coisa relacionada a uma troca ou até uma barganha. Então são gente que estão dentro da religião, mas que são ignorantes. Eles estão dentro do ambiente religioso, mas não têm clareza nenhuma do que é isso.
Outras religiões também podem ser citadas aqui. Gente que pratica o tradicionalismo, mas não tem nenhuma vivência por causa disso. Por exemplo, você que frequentou outros lugares, por que você frequentava? Por que você ia à missa? Por que você ia ao centro espírita? Por que você ia fazer essas atividades religiosas? Qual era o motivo? Você sabia o que te tirava da cama, o que te colocava a caminho da igreja? Você sabia exatamente o que era? A maioria desses aqui, eles estão no nível da ignorância, relacionando com a religião. Esse aqui que forma o grupo dos indiferentes. Os fariseus eram esses indiferentes. Gente que simplesmente não queria nada, gente que descartava, gente que não se comprometia, gente que simplesmente dizia, não, isso não é para mim, eu estou aqui só para ver o que vai acontecer, mas isso não é para mim, não me serve. Aí Jesus nos convida a ver um outro grupo de pessoas que estava sempre perto dele, e esse grupo era o grupo da multidão. A multidão sim, a multidão ela se preocupava em conhecer sobre esses ensinos, sobre esses assuntos. A multidão é o seguinte, a multidão ela costuma ficar na periferia, ela costuma ficar sempre nas fronteiras. Então o que acontece? Eu não sou mais indiferente, mas eu também não tenho confiança suficiente para entrar nesse negócio. Eu entendo que o melhor caminho é o Evangelho de Jesus, e eu entendo que só há um caminho que leva a Deus, de acordo com João 14,6, que é Jesus Cristo, e Deus, eu entendo que só há um caminho para chegar a Deus, que é a palavra de Deus. Então aí a pessoa fala, eu preciso seguir essa palavra, só que ela não consegue se aprofundar. Ela entra no grupo da multidão, e no grupo da multidão, eu sempre digo que existe entrega. Existe a entrega, não dá para negar, porque se você olhar na Bíblia, eles vão caminhar com Jesus e vão inclusive passar fome, alguns deles. Em João capítulo 6, a multidão foi seguindo Jesus, e chegou um momento que Jesus olhou para trás e falou assim, rapaz, tem que dar comida para esse povo, eles vão morrer de fome atrás de mim. A multidão tem um nível de entrega, só que o nível de entrega dela é baseado na ignorância. Ou seja, ela está nesse quadrante no sentido assim, eu quero me entregar a isso, mas eu não conheço profundamente. Aliás, eu nem quero conhecer muito profundamente, por isso que eu fico à distância, olhando numa margem de segurança, para que ninguém me veja. Quem seriam esses? Bom, você tem um exemplo bem interessante na Bíblia, que é o Nicodemos. O Nicodemos, ele é um camarada que ele quer se distinguir no meio da multidão, ele quer aparecer e quer chegar a esse grupo aqui, mas ele vai procurar Jesus de noite, ele fica nas bordas, ele fica nas fronteiras, ele nunca se expõe. A multidão é assim, ela é curiosa, a multidão quer saber o que acontece, a multidão até vê que a palavra é boa, mas ela não quer se comprometer por causa que ela ignora. Ela tem um nível de ignorância dentro dela, no sentido de que eu não quero conhecer essa palavra profundamente, mas eu gostaria de participar de tudo que está acontecendo. Então, são os curiosos. Ah, mas a multidão é cheia de curiosos. Rapaz, eu fiquei sabendo que na igreja tal está tendo um negócio lá, eu vou lá. Ele não batiza, não se torna membro, não se compromete com a igreja local, ele está lá sentado falando, rapaz, eu estou no meio da multidão, não quer ter rosto, não quer ter nome, não quer ser chamado pelo nome. Inclusive, pessoal, isso é um fenômeno cada vez maior que está acontecendo. As pessoas elas estão procurando igrejas grandes, e eu vim de um ambiente desse, não porque elas querem a igreja grande no sentido de poder servir, mas elas se relacionam com a igreja grande no sentido de consumidores. Porque numa igreja grande você tem mais estrutura para os filhos, então elas vão para a igreja grande para levar os filhos para poder serem melhores cuidados que igrejas pequenas com mais dificuldades nessa área. Igrejas grandes, eu tenho a oportunidade de entrar e sentar na última fileira e ficar quietinho lá e ninguém saber quem eu sou, e ninguém pedir e exigir nada de mim. Na igreja grande, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, afinal de contas, eu sento e saio e posso viver uma vida dupla sem que ninguém fique no meu pé. É gente da multidão, é gente que quer ficar a uma distância, mas não quer aprofundar ao tempo de conhecer mais sobre isso. Você chama essa pessoa para, vamos fazer uma célula na sua casa? Ah, então eu não tenho tempo e não sei o quê. Vamos fazer um estudo bíblico? Então, rapaz, também não dá certo. E o discipulado? Ah, rapaz, eu tenho que cuidar, levar meus filhos na escola, dificilmente eu consigo chegar antes das 6 em casa. E você vai trabalhando com essas pessoas, são gente que eles querem estar no meio do vucu-vucu, eles querem estar no meio do negócio, só que não querem se identificar com isso. Eles não querem se comprometer com isso. Então eles se entregam ao nível de ignorância.
Isso é preocupante. E a gente tem muita gente frequentando igreja, frequentando a nossa igreja, que estão nesse nível. O nível de que, puxa, é legal estar lá. Eu vejo lá um bom louvor, eu vejo um bom trabalho com Celebra Kids, eu vejo lá uma boa pregação, eu vejo lá uma boa organização, só que não vem para o nível do conhecimento, não vem para o nível do comprometimento, que é o que realmente mais ataca e mais afeta as igrejas. Tá? Então esse é o nível da multidão. E aí, a gente vai ter o terceiro nível, que é o nível de seguidores. Os seguidores são aqueles que se destacam no meio da multidão. São aqueles que agora querem ter nomes. São aqueles agora que querem ser vistos. Então, o seguidor é aquele que fala assim: opa, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso ser visto. Alguém tem que me notar, alguém tem que me ver, alguém tem que me perceber, porque eu quero seguir, eu entendo isso. Eles vêm para o nível da religião, só que eles caem também no nível do conhecimento. Olha que legal. Aqui eu tenho a ignorância e a religião, que formam os indiferentes. Então são gente que está dentro do negócio, mas ignoram completamente. Eu tenho a multidão, que são gente que até querem participar, mas que por causa da ignorância acabam se afastando. Aqui eu tenho os seguidores. Os seguidores, porque eles se aproximam, eles conhecem mais. Eles já participam da escola dominical. Eles já fazem a classe de novos membros. Eles até conhecem mais das escrituras. Eles até já participam de um ministério. O problema deles é que eles se relacionam com tudo isso em termos da religião, da tradição. Eles perderam a essência do que fazer. São gente envolvida no louvor, gente que prega, gente que faz trabalhos sociais, gente que reage à igreja, gente que compromete-se com alguma coisa, porém sempre no nível da religiosidade e não da intimidade. Então esse é o grande drama de pessoas que estão dentro da igreja e elas se sentem sim, participantes de tudo isso, porém são seguidores. São seguidores. E aí Jesus mostra através do seu ministério, que essas pessoas elas não passam para fora da multidão e começam a andar mais de perto, porém não resistem. Elas não resistem ao chamado radical. Elas não resistem a um compromisso mais profundo. Um exemplo disso, João capítulo 6. João capítulo 6, a multidão está seguindo Jesus. E aí o que acontece? Jesus dá alimento para a multidão e manda a multidão embora. E aí fica um grupo menor lá. E aí Jesus vai falar com esse grupo: por que vocês estão me seguindo? Por quê? Porque eu dei pão para vocês no deserto, é por isso que vocês estão atrás de mim? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Olha o que Jesus fala: vocês me seguiram porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Agora, ninguém vai entrar no reino do meu Pai se não comer do meu corpo e não beber do meu sangue. Ah, meu Deus. Aí quando isso se fala com os seguidores, eles dão um passo para trás, porque eles querem se identificar no meio da multidão, mas na hora que Jesus pede um compromisso verdadeiro com a pessoa dele, a pessoa não aguenta. E aí o que aconteceu em João capítulo 6? O povo começou a sair. Esse negócio de comer corpo, beber sangue, não está soando muito legal. Está parecendo mais alguma coisa de bruxaria, canibalismo. E então o povo começou a falar: rapaz, vamos cair fora, a conversa ficou pesada, vamos cair fora. Começou a puxar um, puxar outro. Só sobrou os discípulos lá. Aí no meio daquela multidão que comeu pão e foi embora, olha que legal. A multidão comeu pão, foi embora, não está nem aí com o negócio. Os seguidores comeram pão e ficaram ali para ver o que vai acontecer. A hora que Jesus dá o discurso duro para eles, aí eles vão embora, só sobra os discípulos lá, tudo quietinho, olhando para Jesus. Aí Jesus fala assim: e vocês? Também vão querer me abandonar como os demais? E aí o Pedro toma a palavra e fala assim: Senhor, para mais onde poderemos ir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos discípulos. Nós nos comprometemos porque nós conhecemos. Nós temos o nível de conhecimento, mas nós temos o nível de entrega. E conhecimento com entrega gera compromisso. Conhecimento com religião gera o religioso. Religião com ignorância gera o indiferente. Ignorância com entrega gera a multidão. Esse é o grupo que é formado por esse tipo de comportamento. E a minha pergunta para você, olhando para esse quadrante aqui: em qual grupo você se assemelha? Você tem um nível de conhecimento da pessoa de Jesus? Se relaciona com Ele verdadeiramente? Mas você relaciona com Ele em que termos? No termo da entrega, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Ou no termo da religião? Ah, meu pai me ensinou. O presbítero falou. Ah, o pastor comentou no púlpito. Porque esses grupos de seguidores aqui é como o Jó. O Jó é um cara decente. O Jó não é um cara ruim. Gente, ser seguidor não é ser gente ruim, pessoal. Ser seguidor não é ser gente de segunda categoria.
Ser seguidor é gente boa. Ué, em Jó capítulo 1, Deus chama o diabo lá para uma conversinha e fala para o diabo: você viu o meu servo Jó? Homem bom, reto, íntegro e que se desvia do mal. Olha só, gente decente, bom, reto, íntegro e que se desvia do mal. No Jó capítulo 1, Jó é o homem decente, porém, ele está relacionando-se com Deus em termos ainda da religião e do conhecimento. Olha só o que ele diz em Jó capítulo 42. Você quer abrir sua Bíblia aí? Jó capítulo 42. É antes de Salmos e antes de Provérbios. Jó 42. Versículo de número 5. Jó capítulo 42, versículo 5. Para você não dizer que eu inventei isso. O Jó no capítulo 1 é bom, homem bom, reto, íntegro e se desvia do mal. Gente decente, gente de qualidade. Só que olha só em Jó capítulo 42, versículo 5, olha o que ele diz aí. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Este foi o chamado de Jó, de pular desse quadrado para este de discípulo. Este foi o chamado de Deus para Jó. Apesar de todas as dificuldades, as intempéries que ele enfrentou, ele entendeu que tudo aquilo forçou o seu conhecimento para ele ir para um nível mais profundo de conhecimento e relacionamento com Deus, sem ser baseado na religião. Gente boa, porém gente religiosa. Gente que conhece, porém gente religiosa. Gente que sabe a Bíblia, porém gente religiosa. Gente que participa de ministérios, porém gente religiosa. Gente que tem um nome no hall de membros, porém gente religiosa. Vocês estão vendo como é diferente? É diferente. E o que isso tem a ver com o texto que eu li com vocês no começo? Bom, tem tudo a ver. Porque Jesus mostra 4 níveis de pessoas a que respondem ao Evangelho. E ele fala sobre as sementes. Você lembra quais são as sementes e onde elas caíram? Vamos lá? Me ajudando aí, por favor. Qual é a primeira semente? Beira do caminho. A segunda semente, onde ela cai? Rochoso, solo rochoso. Terceira semente, onde ela cai? Entre espinhos. E o quarto? Boa terra, está vendo? Boa terra. Eu acho interessante esse quadrante, que ele vai se aplicar em vários níveis da nossa vida. O que é a beira do caminho? É onde não há profundidade. É onde o nível de profundidade é zero. É aquele, sabe aquela terra batida? Aquele chão que os carros vão passando, e ele vai ficando batido e ali não penetra nada. A pessoa joga a semente e fala, vai nascer, só que não tem, a terra não é fofa o suficiente para que aquela semente crie pelo menos raízes. É aquele chão batido, é aquele chão endurecido. Esses aqui são os indiferentes. Esses aqui são a semente que caíram na beira do caminho. Gente que está com o coração endurecido, gente que está com o coração amargurado, gente que está com o coração batido, sabe, foi batendo, elas se decepcionaram com líderes, elas se decepcionaram com igrejas, elas se decepcionaram com pessoas, elas se decepcionaram até com Deus, e elas foram criando um grau de resistência interna, ao ponto de o solo do seu coração ser totalmente fechado, hermeticamente fechado, ou seja, não existe nenhuma fresta, nenhuma fissura, nenhuma possibilidade da semente entrar, porque o camarada se fechou completamente, e isso gera indiferença. É quando eu fecho meu coração e eu digo, eu não abro mais para isso, eu não me torno vulnerável, é quando eu não abro a minha vida, é quando eu não permito ser frágil, é quando eu não permito que a semente entre. O segundo grupo que Jesus fala é do solo rochoso. O nível de profundidade do solo rochoso, ele é de fato um pouco maior do que o da beira do caminho, porque no solo rochoso, a terra sobre o solo rochoso, ela se mistura e acaba ainda recebendo a boa semente. Aí a boa semente, ela cai, ela até cria as suas raízes, mas não consegue porque é frágil a profundidade. Quando a raiz começa a crescer, ela bate na rocha e ela não consegue absorver nutrientes e não consegue ter vitalidade. Esse aqui é o nível de vida relacionado da multidão e relacionado a muitos de nós.
O nosso nível de profundidade é de apenas alguns centímetros. O nosso nível de profundidade é de apenas alguns momentos. Por isso que a gente entra na igreja e sai da igreja. Porque o camarada pisou, não gostei do jeito que ele falou, e vai embora. O nível de profundidade e compromisso com ela, com Deus, é mínimo. Eu não gostei do jeito que o cara me olhou, e vai embora da igreja. Eu não gostei da poltrona, não gostei, o ar-condicionado está muito gelado, não gostei porque o fulano entrou na igreja, eu não posso frequentar a mesma igreja que o fulano. É gente com um nível de maturidade muito pequeno e de profundidade espiritual mínimo. Ela até quis em criar raízes, mas bateu no solo rochoso. Sabe onde é o solo rochoso? É das suas mágoas, seus ressentimentos, seus traumas, sua ignorância em relação à palavra. E ela vai então entregar a sua raiz, mas ela não consegue aprofundar. Jesus classifica: primeiro grupo, solo endurecido, a semente nem brota. Segundo grupo, a semente brota, mas o solo é rochoso abaixo, ele até engana por um tempo, mas não consegue enganar por muito tempo, e ele acaba morrendo e secando. Terceiro grupo, entre os espinhos. Entre os espinhos, o solo é bom, não é ruim, o problema são os espinhos. Aliás, se você observar, quando a semente cai entre os espinhos, inclusive a umidade é melhor. Para poder ali ser preservada, ela é preservada do sol, ela é preservada, ela tem uma grande umidade. Porém, isso também pode ser prejudicial, porque ela não consegue respirar, e é aí que ela é sufocada. Ela cresce, suas raízes conseguem aprofundar, mas quando ela vai desenvolver, o que acontece? Ela seca, ela morre, ela é abafada. E Jesus explica isso para os discípulos. Ele fala que essas pessoas são aqueles que têm até um bom interesse pela palavra, porém, quando vem as dificuldades da vida, quando vem os cuidados desse mundo, ela acaba abrindo mão disso e voltando à velha vida. Aqui é o mundanismo. O mundanismo entra em nós, a gente é dominado por ele, a gente é conduzido por ele e morre, e a gente não chega nem a frutificar. Pessoal, qual desses quadrantes aqui existe frutificação? Onde tem fruto aqui? Só nesse quadrante, onde eu vou encontrar frutos. Nos demais, é tudo estéril. Essa que é a questão, pessoal. Que a verdadeira igreja, o verdadeiro discipulado, só se encontra onde existe frutos. Porque se a gente não tem fruto, nós temos aqui o solo estéril e estéril. Tudo aqui é estéril. Então a gente tenta, de alguma maneira, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis na igreja, na comunidade, dizendo: não, mas você está indo agora, né? O papai mandou você ir, obrigou você a ir, você tem que ir para você ganhar a sua viagem no final do ano, você tem que ir. Não, mas é estéril, entendeu? O camarada está aqui: não, eu estou lá na igreja presbiteriana, estou frequentando, você é membro? Não sou, mas eu estou gostando do louvor. É estéril. O camarada está lá dentro da igreja, ministrando louvor, até está fazendo, tocando, está cantando, está cuidando das crianças, está se envolvendo, está indo pintar casa, está indo lá cuidar do passeio, está fazendo tudo, só que ainda continua estéril. Só existe um lugar de frutificação no reino de Deus, que é o lugar onde eu uno conhecimento e entrega. Só existe um quadrante e possibilidade de você ser frutífero. Nos demais, não tem, gente, não tem acordo. E é isso que eu gosto em Jesus, porque ele não é o politicamente correto. Jesus não é um cara que fica falando por detrás. Jesus não é um cara que fica fazendo negociações com o evangelho. Jesus, ele vai direto no ponto mais importante, dizendo para os fariseus: ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês são indiferentes ao evangelho. Ele olha para a multidão e fala: vocês estão me seguindo porque vocês comem do meu pão. Ele olha para os seguidores e fala: e aí, vocês vão comer agora do meu corpo? Aí ele olha para os discípulos e fala: e vocês, vão querer me deixar? Jesus não faz negociação. Deus não fica fazendo: então, né? Ele é novinho, sabe como é que é, pastor? Ele tem uma história triste, sabe como é que é, pastor? Assim, a cultura local. Não, Jesus não faz negociação com cultura, com história triste, com traumas. Jesus fala: e aí, o que você vai fazer comigo agora? Você vai me abandonar ou você vai se relacionar comigo? Então não tem meio termo com Jesus. A gente que criou esses outros ambientes para a gente poder ficar confortável. Não, eu estou lá na igreja, mas eu estou lá na igreja, mas então eu gosto de ficar lá. Eu estou lá na igreja, então eu vou até lá porque eu gosto do microfone, eu gosto do palco, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto dos adolescentes, eu gosto dos jovens, eu gosto do encontro de casais. Está lá, são seguidores. Mas quem vai de fato vir para cá? Quem de fato vai vir para cá? Queridos, se a gente fosse dividir isso aqui em 100%, talvez ficaria 25% para cada quadrante.
25%. Então eu diria para vocês, dos 100%, 25% para cada quadrante, quantos por cento de pessoas são de fato frutíferas? Hã? Então, vamos supor que seja 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Vamos dividir em 4. Quantos por cento de fato são de pessoas frutíferas? De 125. De 125. Porque Jesus fala que a semente, quando ela caiu, ela deu então fruto a 30, 60 e 100 por um. Mas ela dá fruto. Não importa se ela dá muito fruto ou pouco fruto, importa é que ela dá fruto. E vocês sabem o que acontece quando nós não damos fruto? O que Jesus disse? João capítulo 15. Todo aquele ramo que permanece em mim, esse dá fruto. E aquele que não dá fruto, meu Pai o corta, para que aquela que esteja em mim dê mais fruto ainda. É a parábola do talento. Deus conta a parábola do talento, que um certo senhor saiu para viajar e deixou 1 talento com um, 2 talentos com outro e 5 talentos com outro. Quando ele voltou, ele pediu contas. E aí? O que tinha 5 tinha investido na bolsa, no Bitcoin, tinha investido nas empresas, tinha feito financiamentos, alguma coisa assim, tinha prestado a juros. Eu sei que quando o senhor voltou de 5, ele transformou em 10. E ele jogou lá 10. Falou que o senhor está 10, muito bom, servo bom e fiel. Entra no gosto do teu senhor. Aí chegou o 2. Então, senhor, eu fiz uma negociação aí e tal, investi na bolsa, eu acabei trocando por dólar e tal, e deu um bom lucrinho, está aqui. O senhor me deu 2, eu estou devolvendo 4. Tudo bom, entra no gosto do seu senhor. E aí chega um que tinha recebido 1. Chega lá e fala para o senhor, então, senhor, eu enterrei, eu deixei guardado porque eu fiquei com medo, quando o senhor voltar não tivesse nem esse 1 aqui, vai que o ladrão rouba, e eu estou devolvendo 1 que o senhor me deixou. Servo infiel, tira 1 dele, joga ele para fora, e pega esse 1 e dê o que tem mais, porque até o que se tem lhe será tirado. Ou seja, Deus deu a nós a capacidade de frutificar, e se nós não frutificarmos, Ele vai tirar das nossas mãos. Diz a Bíblia que o Senhor corta para que aqueles que deem fruto deem mais ainda, e aqueles que não deem fruto para de ser parasita. Então, o que eu chamo isso aqui hoje, pessoal, é de nível de profundidade e cristianismo parasitário, tá? Porque o que a gente vê é um nível de parasitismo, aonde eu vejo aqui pessoas se alimentando dos discípulos, de gente que carrega o piano, de gente que anda com Jesus, de gente que paga o preço. Eu vejo aqui gente no nível de parasitismo, aonde elas vão retirando energia daqueles que realmente se comprometem. Eu queria fazer uma pergunta para você de reflexão essa manhã. Em qual quadrante você se encontra? Em qual lugar você está? Jesus falou que existem esses 4 grupos de pessoas. Gente indiferente, que não está nem aí. Gente que faz parte da multidão e que começa a frequentar a igreja, mas depois começa a falar mal da própria igreja, das pessoas da igreja. Gente que é seguidor, que até se envolve, depois como o ego dela não foi trabalhado, ela começa então a declinar e começa a se afundar agora que exige o compromisso. E gente que é discípulo, que paga o preço, que ama as pessoas, que anda com Jesus e que não está nem aí se vai perder ou se vai ganhar, ela quer servir, ela quer se entregar. O que o senhor ia dizer? Oi? Não entendi. Ah, sim, né? Aquilo que é morno, Deus vomita. Então existe um grau de comprometimento que Deus pede para nós. Existe um grau onde a gente precisa chegar. Esse cristianismo parasitário, onde os seguidores, os indiferentes e a multidão se alimenta, é um cristianismo do Brasil hoje, pessoal. É hoje a realidade do Brasil. Como eu disse para vocês, assim, Deus tem dado a oportunidade de a gente viajar bastante, conhecer muitas igrejas, batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Eu já preguei em muitas denominações, e sabe o que a gente vê? Um comportamento meio massificado de um cristianismo onde as pessoas são parasitas da fé. Elas vêm e elas simplesmente se alojam dentro da igreja para tirar e usufruir dos benefícios da igreja e daquilo que nós chamamos de cristianismo, quando na verdade o nível de entrega é mínimo. E sempre a gente vai transferir isso para as outras pessoas. O pastor vai visitar, o presbítero vai cuidar, a intercessão vai orar pela gente, não sei o que, tem que fazer isso para mim, entendeu? Cristianismo parasitário. Gente, a gente vai entregar a cesta básica às vezes, e a gente vai lá com o carro e tal, a pessoa, ela está lá com 3 pessoas fortonas dentro da casa, né? 3, lá tem 3, homem barbado lá. E aí você para o seu carro, aí você pega o seu Mazine, o pastor João,
já estão na melhor idade, gente que deveria a gente dar a preferência para eles, aí eles estão lá pegando a cesta básica, colocando na coisa, e os homens estão falando assim, pode colocar aqui perto da mesa para mim, por favor? Não, traz aqui para mim aqui. Os homens com músculo, a veia saltando do braço, entendeu? Até levantando o pezinho lá, e o cara carregando cesta básica. É gente parasita, sabe? É gente que está assim, só usufruindo. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? A gente está acostumando as pessoas a ficar em qualquer grupo desses, que tá bom, mas gente, a gente imagina que isso aqui tudo é cristianismo, mas só tem um lugar que é cristianismo verdadeiro, onde é? Tá vendo só? Não vai dar mais não. O que é isso? Que preguiça é essa? Pelo menos carregar a cesta básica, não é verdade? É verdade. Então, a gente acha que tudo isso é cristianismo, pessoal. A gente acha que, porque os nossos filhos estão nos acompanhando na igreja, eles são cristãos. A gente acha que porque a gente tem 20 anos de igreja, a gente é cristão. A gente acha que porque a gente serve no ministério, a gente é cristão. Mas isso aqui não é cristianismo. Só existe um lugar que é cristianismo, que é nesse quadrante aqui. Que é nesse lugar. Aqui existe o cristianismo de fato. É só aqui que é cristianismo. O resto é genérico. O resto é o que a gente formou e o que a gente formatou para a gente poder se sentir bem. Vamos lá então, mais um nível de profundidade? Abre Ezequiel 47, que interessante para a gente ver outro nível de profundidade. Ezequiel, capítulo 47. Depois de Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Do versículo 1 até o versículo 5. Ô Éder, lê para a gente, dando um favor no microfone. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas, debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Vamos lá? Aí também tem níveis de profundidade. E eu queria descobrir com vocês quais são esses níveis de profundidade aí. Vamos lá. Primeiro nível de profundidade. O texto diz que as águas começavam a correr debaixo do limiar do templo. Ou seja, da porta de entrada do templo, estava começando a sair um marejinho de água ali. Estava começando a fluir. E aí então o homem dá um cordel de medir e vai lá e mede 1000. E fala, passa. E ele vai lá e passa e as águas dão em determinado lugar. Depois vai. E a gente vai descobrir agora o nível de profundidade, né, que Deus está chamando o seu povo lá de Israel. Vamos lá. Qual que é o primeiro nível? Tornozelos. O outro nível? Qual que é? O que é o outro nível? Joelhos. Depois, lombos, né? Lombos. Águas profundas.
Olha só que legal. Mais uma vez a gente vai perceber aqui outro padrão de nivelamento da fé. Deus está agora chamando o povo de Israel, porque vocês sabem que Ezequiel capítulo 47, o povo está exilado, eles estão na Babilônia, e o templo estava destruído. Deus fala assim para eles: gente, eu vou trazer vocês de volta, vai acontecer algo maravilhoso, algo tremendo, só que é o seguinte, a glória da segunda casa tem que ser maior que a primeira. A coisa vai acontecer na vida de vocês, vocês vão viver o melhor tempo da vida de vocês. Então, eu estou agora chamando vocês e conduzindo vocês para saírem do nível de superficialidade até o nível de profundidade. E eu acredito que esse trabalho que Deus está fazendo com Israel não parou no decorrer dos anos. Eu entendo que Deus está me encaminhando para cada dia eu crescer em profundidade nele. Porque, gente, alguém já disse uma frase muito bonita, muito interessante, e é verdadeira. Ele diz assim, que o cristianismo no Brasil, ele tem quilômetros de extensão e alguns centímetros de profundidade. Alguns centímetros de profundidade. Então eu vejo que extensão é a parte da igreja, mas profundidade é a parte de Deus. Não dá para a gente ficar só em extensão, pessoal. Não dá para a gente aumentar. Não dá para a gente falar assim, quebra a parede, aumenta mais, aí vamos colocar mais gente dentro da igreja. Isso é bom, isso é legal, é um bom sinal de que a igreja está viva. Porém, a pergunta é, se essa igreja aqui, dividida em 4, se esse é o maior grupo que está crescendo dentro da igreja. Porque nós sempre vamos ter que conviver com o cristianismo parasitário. Sempre vamos ter que conviver com parasita. Não adianta, pessoal, é terra, é mundo, é humanidade, faz parte. Vai ter sempre gente perto de nós que faz parte do grupo diferente. Vai ter gente que faz parte dos seguidores. Vai ter gente que faz parte da multidão. Mas a gente tem que perguntar se eu sou discípulo. O meu papel não é ficar julgando pessoa lá falando assim, rapaz, mas que parasitão, hein? Esse aí, eu vou falar para você, hein? Sanguessuga na jugular, é só aqui, né? O meu papel não é julgar as pessoas. O meu papel é perguntar se eu sou discípulo. Meu papel é perguntar se eu já cresci no meu nível de profundidade ao ponto de chegar a esse aqui, a uma maturidade. Então, se a gente pudesse classificar aqui um outro nível de vida, a gente poderia dizer aqui, tornozelos, que são os indiferentes. Eles chegam lá, colocam o pezinho na água. Você já viu quem vai na praia e não quer entrar na água? Já viu? O que ele faz? É o tornozelinho, filho. Ele vai lá, fica lá no tornozelinho, e anda para cá e para lá. Está fria a água, né? Mas vai com o tornozelinho, anda aqui, não sei o quê. Pega o chinelinho na mão. Se o cara está com o chinelinho na mão, está com roupa normal, ele não quer água. Ele só quer aquele frescorzinho no pé ali, de boa, só para relaxar um pouco. Esse é o indiferente. O negócio é ficar com a água no tornozelo. Agora, você já viu gente que não sabe nadar? Ele até quer a água. Ele quer no nível de entrega. Ele quer aumentar. Só que ele não sabe nadar, você já viu? Quando a água chega pelo joelho, ele começa a ficar, ai meu Deus, e se afundar agora? E ela começa a segurar na pessoa perto de você, né? Na pessoa que está mais perto dela. É assim, quem não sabe nadar tem medo de profundidade. Ele não quer ficar com a aguinha no tornozelo, ele fala, não, mas é muito chato, né? Eu queria estar de biquíni, estar de maiô, estar de roupa de banho. Aí ela fala assim, não vou ficar com a aguinha no tornozelo. Então ela dá um passinho a mais, vai dando. Daqui a pouco a água bate no joelho. Ela fala, meu Deus, eu vou afundar. E começa a voltar para trás, porque ela não quer esse negócio para ela. É perigoso. Profundidade dá medo. E você já viu gente que sabe nadar? Tranquilo. E aí ele olha lá, ele vai até naquela margem assim, de ficar lá. Aí ela fala assim, rapaz, a água está aqui no ombro, estou tranquilo, mas eu não estou muito animado para ficar nadando, ficar batendo a mão aqui, a perna aqui, ficar nadando, flutuando. Eu vou voltar para a margem também. É gente que não tem medo da profundidade, mas do outro lado ela não quer se cansar com essa profundidade. Ela não quer se entregar a essa profundidade. Então Deus vai falando assim com o seu povo, dizendo, onde vocês estão comigo? Existem 4 grupos de pessoas. Aqueles que estão na margem, aqueles que estão na margem com o pé, com água no tornozelo, aqueles que estão com água no joelho, aqueles que estão com água nos lombos já, e aqueles que estão no rio sendo levados pela correnteza. E eu gosto dessa imagem, porque água no tornozelo é legal, mas não é cristianismo. Água no joelho também é massa, mas também não é cristianismo. Água pelos ombros até é bonito, mas não é cristianismo. Cristianismo é quando ele cresce e eu diminuo. Você já viu o que acontece na água, quando você entra nela? Quanto mais você entra na água, menos você aparece. Água no tornozelo tem menos água e mais você. Água no joelho tem menos água e mais você. Água nos ombros ou nos lombos aqui, tem, que seria mais ou menos essa região aqui da costa, tem um pouquinho mais de água, mas também tem você.
Água profunda não tem nada de você, só tem água. Eu acho lindo isso, porque esse é o princípio da fé cristã, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, como a gente costuma cantar, e que eu me constranja, porque esse é o princípio da profundidade, para que eu desapareça e ele apareça, que as pessoas vejam Deus em mim, e que eu seja levado pela maior parte, pela força da presença dele. Se você já foi levado por correnteza, você sabe o que é. Quando você está com a pé ali no seguro, você está segurando, está firme. Quando você começa a ficar com a água no lombo, ou nas costas, você começa a ficar, opa, mas você coloca o pezinho aqui, você vai, mas a hora que não tem mais pé, o que você faz? É a correnteza, meu irmão, é ela que te leva. E eu acho muito lindo isso, porque Deus está chamando a gente um nível de profundidade, que a força maior que governa a nossa vida não é nosso interesse, não é nossa vontade, não é o nosso desejo. A força maior que conduz a nossa vida tem que ser a presença dele. E quando a gente chegar nesse nível é tão legal, pessoal, é tão gostoso, porque a gente sabe que está onde deveria estar. Eu já contei para vocês o meu testemunho, né? Que quando eu estava em Dourados e houve a oportunidade de eu vir para Sertanópolis, aí o nosso coração se constrangeu muito, né? Nessa decisão. E quando a gente decidiu, e a gente falou, Deus, o Senhor está fechando as portas aqui, o Senhor está abrindo as portas lá em Dourados era a nossa zona de conforto, Sertanópolis seria a nossa zona de desconforto, a princípio na nossa mentalidade humana, e a gente começou a fazer os cálculos, a gente começou a fazer as nossas ponderações humanas, e a gente falou, não, Dourados, Sertanópolis não. Depois a gente falou, mas Deus está falando Sertanópolis, Dourados não, e o que a gente faz? Tinha duas chances, ou eu entrava no rio e deixava o rio me conduzir por onde quer que fosse, eu só sabia que não era mais Dourados, ou eu se ficava firme, posicionava lá, falava assim, não, aqui é o meu lugar, e pode o rio me jogar para lá e para cá, mas eu vou ficar com a água aqui. E depois de muita oração, de muita entrega, nós falamos, Deus, a gente vai se entregar no rio. E foi interessante que quando eu fui pregar uma mensagem numa igreja de bairro, lá pequenininha, de Ezequiel capítulo 47, Deus, enquanto eu pregava, Ele falou assim para mim, este é o curso das águas, quando você se entrega, eu levo onde eu quero. E é exatamente isso, quando a gente vai no rio profundo, a gente para de viver para nós, a gente para de mesquinharia, de egoísmo, de narcisismo, a gente para de religiosidade, de mentira, de engano, de faz de conta, a gente deixa o rio levar, a gente para de culpar as pessoas, a culpa é do fulano porque eu estou assim, não é, quando a gente se entrega na água profunda, sabe o que acontece, pessoal? A água leva a gente, e eu não tenho ninguém para culpar que eu estou em Sertanópolis, sabe por quê? Porque eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, porque eu me entreguei ao rio e o rio me trouxe onde eu deveria estar. Ele me jogou onde eu deveria estar. E se eu tivesse sido resistente, falando, não, eu quero ficar com a água no tornozelo, aqui está bom demais, aguinha no joelho. Ô Senhor, a água está no lombo, a gente está de boa, é metade tua, metade minha, está tudo certo. Mas Deus estava me chamando para um nível mais profundo. Hoje eu vivo a melhor fase do meu ministério, da minha vida, porque um dia Deus disse, ou você se entrega às águas, ou você vai ficar na margem. Esse é o nosso problema. Quando o cristianismo vem pedir para a gente o nosso dinheiro, nossa posição, a cidade onde a gente nasceu, nossa parentela, quando o cristianismo verdadeiro vem pedir a entrega, a renúncia, é aí que a gente prefere voltar ao grau infantil. É aí que a gente prefere voltar ao grau inicial. Porque quando o cristianismo verdadeiro ele vai exigir de nós um comprometimento real, a gente prefere voltar. E é aí que mostra a nossa infantilidade. Pessoal, a vida humana é dividida em 4 fases: infância, adolescência, juventude e fase adulta. A gente fala que os idosos são uma terceira fase. Não, mas a fase adulta, eles não deixam de ser adultos mais. Quando eu me transformo de criança para adolescente, eu deixo de ser criança. Quando eu me transformo em jovem, eu deixo de ser adolescente. E quando eu me transformo em adulto, eu deixo de ser jovem. E quando eu me transformo em idoso, eu não deixo de ser adulto. Já percebeu isso? São 4 fases da vida humana. E são 4 fases que nós encontramos, 4 níveis dentro da igreja. Deixa eu tirar aqui. Quais são? Fase da infância. Infância. A fase da adolescência. A fase da juventude. E a chave e a fase do adulto. Ou da maturidade. Olha que legal isso. Então o nosso quadrinho já vai preenchendo mais ainda. Níveis de maturidade, níveis de profundidade. Ou seja, eu tenho gente que está dentro de um nível de ignorância que é criança. Ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe por que ela faz aquilo. Ela faz porque faz. Ela faz porque é a tradição.
Ela faz porque todo mundo ensinou ela a fazer assim. É o nível de ignorância da religiosidade. A religião faz isso com a gente. Por que você canta? Eu não sei. Por que você levanta a mão? Eu não sei. Por que você vai na igreja? Também não sei. Por que você canta no louvor? Eu não sei. Entendeu? É nível de infância. É gente menininha que faz dentro da tradição, mas não faz porque sabe o que está fazendo. Por exemplo, quando você pega uma criança e leva ela para a escola, ela não sabe por que ela está indo na escola. Ela sabe que você levou ela para a escola. E ponto. É a fase infantil. É da ignorância, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Quando eu vou para a adolescência, é a fase da entrega. Como ele se entrega, não se entrega, gente? Se entrega ao namorado, se entrega à namorada, se entrega às coisas da vida. É um sonho, Só que o problema deles é que ainda não tem maturidade, é a ignorância. Já percebeu? Eles fazem sem saber. Eles se entregam naquele negócio, eles fazem de uma maneira maravilhosa, só que fazem sem saber porque estão fazendo. Às vezes se entrega para o namorado sexualmente e nem sabe o que está fazendo. Nem sabe. Se entrega, mas faz na ignorância. Às vezes se entrega até na bebida. Faz, é vibrante. E os adolescentes têm uma energia fantástica. E a gente vê eles numa disposição, só que fazem sem saber o que estão fazendo. E nós temos a fase da juventude, que é a fase que o cara já tem um conhecimento. O problema dele agora é a forma com que ele faz isso daí. Ele faz fechado. Ele faz mecanicamente. Você já viu um jovem lavando a louça para você? Já viu um jovem estudando? Ele estuda para passar no vestibular. É só para isso que ele está ali. Ou ele estuda para conseguir a profissão. Ele faz agora religiosamente. Ele não faz com interesse, com ânimo, com desempenho. A juventude, ele tem o conhecimento. O problema dele é as coisas mecânicas que ele vai aprendendo. Coisas que ele acostumou aqui na adolescência, que ele absorveu na adolescência, que agora ele não consegue desfazer mais. Ele é quem é porque ele era um adolescente, agora ele faz igualzinho. E aí tem a fase da maturidade. É a fase que eu conecto conhecimento e com entrega. É quando eu sou adulto, eu me entrego àquilo que eu faço, porque eu sei o que eu estou fazendo. Que nível nós estamos do cristianismo? Nível da infância, nível da adolescência, nível da juventude, ou nível do adulto, da maturidade? São níveis, pessoal. Níveis de compromisso, níveis de atividade do cristianismo. Quem é verdadeiramente independente? O adulto. Porque a criança depende ainda dos pais. O adolescente, por mais que ele fale, vou pegar as minhas malas e vou embora, ele não consegue fazer isso porque tem 12, 13, 14 anos de idade. E o jovem vive batendo na porta da casa, do quarto do pai. Ô pai, me dá 50 para me pagar um lanche para a namorada aí, vai. Ô pai, me empresta o carro para mim sair. Não tem carro ainda, não tem. É jovem, né? Precisa de ajuda para fazer a coisa. Então, isso aqui é parasita. Não adianta, gente. Crianças não são nossos parasitinhas bonitinhos. Adolescentes são nossos parasitinhas menos bonitinhos. E os jovens são os nossos parasitinhas mais feinhos. Mas são tudo parasitinha. Eles só vão deixar de ser parasita quando forem adultos. E o problema é que eu vejo assim muito adulto que continua parasita do pai e da mãe. Isso é um drama. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. A verdade é que nós temos então níveis de cristianismo onde gente é criança, gente é adolescente, gente é jovem e gente é adulto. Eu me faço mais uma vez. Eu não quero julgar você. E eu não quero julgar essa grande multidão que Deus está dando para a gente no domingo à noite. Eu quero afastar o julgamento. Se o cara está, não está, se ele está fazendo, não está fazendo, se ele é sincero, se não é sincero. Eu me preocupo em pastorear, em cuidar da sua vida pessoal. Se ele abre o seu coração, eu quero ir até o fim para poder ajudá-lo. Só que eu não quero afastar de mim o julgamento. Eu não quero. E Deus não me chamou para ficar julgando. O fulano é mais comprometido, o fulano é menos comprometido. Deus sabe o coração de cada um. O que eu quero fazer é uma igreja pensar. E vocês se refletirem. Eu penso quando eu olho esse quadro. Quem eu sou? No meu comportamento, no meu jeito de ser com as pessoas, na minha liderança, na minha família, na cidade onde eu moro, nos meus pensamentos, nos meus traumas, nas minhas emoções. Quem eu sou? Eu sou esse quadro, esse quadro, esse quadro ou esse quadro. Quem você é? Então eu vou fazer uma recapitulação. Você é infantil, tem água no tornozelo, é indiferente e está na beira do caminho? Outra pergunta. Você está com as águas no joelho, faz parte da multidão, seu solo é rochoso e está na adolescência? Ou você está com as águas nos lombos, é um seguidor, está entre os espinhos e faz parte dos jovens espirituais? Ou você está nas águas profundas, é um discípulo, é uma boa terra ou é adulto? Está vendo que legal? São essas características que nós esperamos.
porque é só esse aqui de fato que é o cristianismo verdadeiro. E então, vocês veem que essas coisas, elas vão se comunicando entre si. Religião e ignorância. Religião e ignorância. Isso acontece? Claro que acontece. Abre Atos capítulo 17, por favor. Atos capítulo 17. Eu quero apresentar para você um texto entre religião e ignorância. Atos Atos 17, versículo 23. Atos 17, 23. Olha que interessante esse texto. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É gente que está na religião, mas é ignorante. Tem altar, gente, tem culto, tem Deus, mas eles não conhecem ao Deus desconhecido. E quando isso acontece, sabe gente que está adorando um Deus desconhecido? Quando você traz o Deus conhecido para eles, gente que adora o Deus desconhecido, quando você apresenta o Deus conhecido para eles, sabe o que eles fazem? Olha o versículo 32. Quando você apresenta o Deus conhecido, versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, um escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Quando você tenta tirar as pessoas da ignorância e da religião, elas se manifestam como indiferentes. Então, eu não tenho tempo agora. Então, agora não é a hora. Outra ocasião, numa outra oportunidade. A indiferença é gerada nisso. Olha que interessante, pessoal. Então, Atos 17 é um exemplo muito claro de religião e ignorância. Atos 17. Eu tenho também a questão da multidão. Eu tenho gente que adora a Deus e que, de uma certa maneira, deseja se entregar, mas não se entrega completamente por causa da ignorância. João capítulo 4. Abre comigo João capítulo 4, versículo 19. João 4, 19. Ignorância e entrega. Ignorância e entrega. Volta aí, João, antes de Atos, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar que deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem e já chegou, quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Aqui está mais um texto. Gente que se entrega. Os samaritanos eram judeus de uma certa maneira, se entregavam ao Deus de Israel, porém eles adoravam na ignorância, e Jesus os chama então de multidão, ele os chama de gente de joelho, gente de solo rochoso, gente que é adolescente, porque eles adoram sem conhecer, é gente que se entrega sem saber o que é. Então, mais um exemplo. Outro exemplo interessante é de Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18. Que aí é um outro grupo, que é o grupo dos... perdão, eu coloquei do lado errado aqui, gente. Lucas 18, 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Olha lá, certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou eles: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem, segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo.
no Mateus, diz que ele se retirou entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Gente que quando pede um nível de entrega, ele não consegue, porque ele está no nível do seguidor. O jovem rico está no meio da multidão, andando para lá, andando para cá e tal, e todo mundo, ninguém consegue ver o jovem rico. Daqui a pouco ele aparece: eu sou o jovem rico, e fala com Jesus: Jesus, o que é necessário para herdar a salvação? Eu quero ser conhecido, eu quero andar com esse negócio aí. Jesus fala: tá bom, você é bem comprometido? Sim, sou comprometido. Então só falta uma coisa para você, vai lá, cara, e mostra esse grau de comprometimento. Ele fala: não, Senhor, eu quero seguir, mas não a ponto de perder. Eu quero seguir, mas não a ponto de ser prejudicado. Eu quero seguir, não a ponto de renunciar. Esse é o símbolo do seguidor, pessoal. Gente que segue, mas não quer perder nada. Gente que segue, mas não quer abrir mão de nada. Gente que não quer renunciar a seus direitos. Gente que não quer renunciar às suas prioridades, suas prerrogativas. Gente que só quer parasitar dentro do Evangelho. Ele até mostra o rosto, mas quando chega a hora de se entregar, ele não se entrega. Por quê? Porque ele se relaciona conhecimento e religião. Aquele homem conhecia muito a lei, praticava todos os quesitos da lei, mas não tinha entrega relacionada a esse conhecimento. Ele só tinha a religião. Esse é o jovem rico. E aí, o último exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 24. Abre lá comigo, por favor. Vou escrever aqui no cantinho. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. De Mateus 16, 24, versículo 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz assim: se aquele que vem após mim não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o nível mais profundo de um cristianismo que se entrega, que renuncia o direito de retribuir ao marido a ofensa, que renuncia o direito a retribuir ao patrão a ofensa, que renuncia o direito de ter prerrogativas e privilégios na igreja, que renuncia o direito de ser o mais reconhecido. Gente que está na base para servir, para amar, para ser amado e para permitir Deus usar poderosamente. É esse grupo, pessoal, é esta linha, é essa direção que eu gostaria que você refletisse hoje. Isso aqui é bonito, mas não é cristianismo. Isso aqui é legal, mas não é cristianismo. Isso aqui também é joia, até um nível interessante, mas não é cristianismo. Só existe um nível de cristianismo, que é esse quadrante aqui, que é formado de gente madura, gente que é discípulo, gente que é boa terra, gente que se entrega em águas profundas e gente que tem capacidade de renunciar tudo quanto tem. Certo? É isso aí. Ficou legal, né? Eu acho que deu para esclarecer. Eu vou tirar uma foto que nem eu imaginava que ia ficar tão legal assim. Ficou interessante. A gente vai falando, vai tendo ideia e vai ficando legal. Depois tirar uma foto, né? Vou tirar um selfie aqui para ficar legal. Mandar no grupo depois. Depois, se quiser tirar a foto, ficou legal. Achei interessante. Foi assim, fluindo, e a gente vai criando esse quadrado nessa ideia. E a gente... depois eu vou ter que ensinar, porque só olhar o rascunho não vai dar, né, senhor Orlando? Certo, minha gente? Águas profundas, compromisso, mergulhar. É gente que está não com chinelinho de dedo assim na mão, andando perto da água. É gente que quer mergulhar profundamente. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Jesus, nós não queremos um cristianismo genérico. Nós não queremos formar um cristianismo para agradar pessoas. Nós queremos, ó Deus, o Evangelho que nos faz a um grau de compromisso aceitar e entrar. Por isso, em nome de Jesus, gera nessa comunidade uma comunidade de discípulos, de boa terra, de gente que mergulha em águas profundas e gente que é madura na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, e que a gente afaste o julgamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens espirituais, que a gente procure saber quem nós somos e gere em nós o desejo de renunciar e de amar o Senhor e de andar no Teu caminho. Nós oramos, Pai, pedindo, hoje é o começo do nosso mergulhando nas águas tranquilas, e que até o dia 10 a gente aprenda muito e a gente entre nesse grau de profundidade com a Tua presença, com o Seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Hoje à noite ceia do Senhor, tá? Então não falte, venha tomar a ceia com a gente às 19h30 e a gente vai falar sobre profundidade mais uma vez. Deus abençoe.